Ninguém pode deter os passos da igreja. Ninguém pode calar a voz da igreja. Prisões, fogueiras não podem impedir o avanço da igreja. Conforme proclama um cântico pentecostal, ninguém detém. É obra santa, arabaxu, bederaço. A evangelização alcança o mundo quando é uma grande força amiga. Os cristãos de Jerusalém eram as sementes de Deus, e a perseguição foi usada por Deus para plantá-los no novo solo, a fim de que eles dessem fruto. A evangelização, meu amado, não é um programa, mas tem que ser um estilo de vida. O projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a todo mundo, a toda criatura em cada geração. É o projeto de Deus. Dos 7 homens que foram nomeados como diáconos, lá estava Filipe e Estevão. Filipe foi a Samaria. Filipe não era apóstolo, era um diácono, mas era um ganhador de almas. Ele foi a Samaria, impactou a cidade com o evangelho. Era um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, de fé e de sabedoria. Filipe tinha uma vida, mas também tinha um testemunho tremendo. Pregava aos ouvidos, mas também pregava aos olhos. A evangelização exige um investimento de dinheiro, de tempo, de vida. O grande esportista londrino Studd certa vez disse: se Jesus Cristo é Deus e Ele deu a sua vida por mim, nada é sacrificial demais que eu possa fazer por Ele. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Precisamos entender que o evangelho é o poder de salvação, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Não pode haver evangelização sem evangelho. Uma vez que a evangelização cristã pressupõe as boas novas de Jesus Cristo. Um homem chamado Thomas destaca 4 pontos importantes na pregação de Filipe na cidade de Samaria. Vemos aqui o pregador, a audiência, a mensagem e o resultado. Filipe era o pregador, os samaritanos eram a audiência. Jesus era o conteúdo, e o resultado foi que houve grande alegria nos samaritanos. Vemos que o evangelho rompeu a barreira do preconceito. Os samaritanos eram um povo mestiço, meio judeu e meio gentil, produto de um processo de miscigenação com os pagãos. Começaram a falar numa língua misturada, se opuseram à reconstrução do templo de Jerusalém no século VI e depois no século IV a.C. Os samaritanos instituíram nobres sacerdotes. Era um povo que rejeitavam o Antigo Testamento, a não ser o Pentateuco. Eles não citavam com os judeus. Mas Jesus também veio para salvar os samaritanos. Em segundo lugar, eu vejo que a pregação foi endereçada aos ouvidos e aos olhos. A Bíblia diz no capítulo 8 de Atos, versículo 6, que eles viam e ouviam o que Filipe fazia. Filipe aprendeu com Jesus que a pregação não consiste somente em palavras, mas deve ser através de demonstração de poder do Espírito Santo. A pregação é lógica, é em fogo, é a proclamação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Filipe pregava aos ouvidos, mas também pregava aos olhos. Aleluias! Hoje há gigantes do saber nos púlpitos, mas há nãos de poder.
Poder, falta poder nesses últimos dias para a igreja. Em terceiro lugar, meu querido, eu vejo que quando Filipe pregava em Samaria, houve prodígios, houve impacto, houve alegria. Hoje as pessoas escutam belos sermões, mas não veem vida. A igreja é mais conhecida pelos escândalos do que pelos milagres. A igreja está divorciada da pregação de vida. Antônio Vieira pergunta se a boa semente produz a 30, a 60 e a 100 por um, porque hoje a semente não produz nem a 1%. Por quê? A verdade é que hoje a igreja prega apenas aos ouvidos e não aos olhos. Vale destacar que os diáconos Estevão e Filipe operaram milagres. Warren Wiersbe diz com razão que os samaritanos que ouviram o evangelho e creram foram libertos das suas aflições físicas, da possessão demoníaca e, acima de tudo, dos seus pecados. Nos tempos apostólicos, a possessão demoníaca não diminuiu. Pedro expulsava os demônios das pessoas que vinham até ele de cidades circunvizinhas. Apenas a sombra de Pedro curava. Paulo exorcitou o espírito de uma moça escrava em Filipos, lá em Atos 16, onde todo mundo conhece a história daquela moça que Paulo expulsou o demônio, o espírito de adivinhação. Do mesmo modo, Filipe expulsou os demônios dos samaritanos. A sua luta para alcançar os judeus e os gentios, Pedro, Paulo, Filipe sabiam que confrontavam a oposição de Satanás a Jesus Cristo de Nazaré. Hoje vamos terminar aqui falando somente sobre Filipe, mas na próxima pregação vou estar falando sobre Simão, o mágico que se opôs ao Evangelho de Cristo em Samaria. Se você gostou, compartilha este vídeo. Que Deus abençoe a tua família, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.